Então, vamos primeiro, dentro desse conceito, né, diferenciar o que é um conflito, um confronto e uma crise. Eu sei que eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando, porque o que existe hoje é uma banalização desse conceito de crise. Então, tudo é crise. Estamos passando por uma crise, estou com uma crise no meu relacionamento. Olha, o vigilante enfrentou uma crise lá quando uma pessoa desmaiou em frente dele, ou ele teve que fazer uma intervenção ali no seu local de trabalho com pessoas que estavam causando tumulto. Então, esta banalização deste conceito de crise é onde geram os problemas para nós entendermos os demais conceitos. Aqueles conceitos onde, lógico, sempre de uma maneira que a gente, em princípio, entende ser escalonada, nós começamos com um conflito. É lógico, uma situação ela pode se apresentar de imediato como sendo uma crise, é lógico. Uma pessoa cometendo um roubo, com uma tomada de refém, ou um sequestro de refém, ou um grande incêndio, ou um grande acidente, de uma maneira drástica, ela já pode se iniciar sendo uma crise. Mas a grande maioria das vezes nós temos um escalonamento desta situação que começa com um conflito. E é lógico, o conflito, se nós formos aqui falar, inclusive nós estamos desenvolvendo um curso que é o Lidando com Conflitos, ele é um pouco mais, bem mais aprofundado do que o Mediação de Conflitos. Então, nós estamos desenvolvendo este curso justamente para que a gente consiga entender e lidar com esta situação que é o conflito, onde em 95%, 96%, até 99% das vezes, nós nos deparamos com essa situação grave, que alguns chamam de crise, são nada mais do que conflitos. E esses conflitos, eles necessitam ser administrados, eles necessitam ser gerenciados, resolvidos. E por que essa situação de conflito, que se inicia sempre com às vezes existem as fases do conflito, mas o que nós precisamos entender é que esses conflitos nem sempre são negativos, e nós temos aquela ideia de que todos os conflitos são ruins. Não. Quando nós estamos em um local de serviço, e preste muita atenção, eu falo que algumas coisas que nós tratamos nos nossos cursos são os diferenciais da nossa escola. Conflito é algo que pode ser ruim, mas também pode ser algo bom. E nós temos que entender essas diferenças de conflito negativo e positivo, conhecer as fases deste conflito, e aí podermos, de uma maneira muito simples até, transformar esses conflitos negativos em positivos. Empresas hoje, elas estão estimulando o conflito de ideias entre os seus colaboradores para que haja novas ideias, para que hajam novos rumos dentro de uma empresa, dentro de um segmento. Então, notem, se nós conseguirmos transformar esse conflito em algo positivo, nós só temos a ganhar. E existem pessoas que elas são muito conflitivas, elas estão lá, o tal do hashtag pronto falei. E isso daí é uma característica que nós vimos lá no teste MBTI, que nós já fizemos há um tempo atrás, e que ele vai, em alguns aspectos, selecionar algumas personalidades de pessoas que são aquelas pessoas que elas não vão guardar as suas mágoas, os seus ressentimentos e vão falar. Em contrapartida a isto, existem pessoas que são totalmente contra os conflitos. Aí existem os opostos, aquelas pessoas que são totalmente contra e aquelas pessoas que são extremamente agressivas na sua condução desses conflitos. Esses dois lados aqui não são lados bons, porque este vai causar até mesmo confrontos, e esse daqui, que não quer o conflito, vai guardar aquilo, vai começar a se remoer, vai começar a sofrer, e de uma maneira muito drástica, de uma hora para outra, ela vai lá e vai estourar e vai causar aí, às vezes, um confronto muito grande, uma crise muito grande. Então, o que é o necessário? O que é o viável? O que é o ideal? São pessoas que sabem se pronunciar e expor as suas ideias, mesmo que estejam em conflitos com outras pessoas, de uma maneira educada, de uma maneira empática, também se colocando no lugar da outra pessoa, entendendo a personalidade dela, entendendo a geração que ela se encontra. Também nós falamos na última aula
do supervisor de segurança privada sobre as gerações, sobre as personalidades. Isso é muito importante nós conhecermos, porque em um conflito isso é muito necessário. Nós nos colocarmos e entender o porquê que aquela outra pessoa está pensando daquela maneira. Quando nós fazemos essa prática e temos como objetivo resolver um conflito e que, mais ainda, mais do que resolver, que ele se torne um conflito positivo, quando nós temos esse intuito, nós temos que utilizar de todas essas táticas e essas técnicas, essas estratégias, e chegar a um resultado. Por quê? Se nós temos conflitos mal resolvidos, ou conflitos nem sequer iniciados por personalidades retrativas, timidez e tudo mais, esse conflito ele pode vir a se tornar um confronto, que é a segunda etapa, que a gente vê no uso progressivo dessa situação, começando com um conflito. Esse conflito ele tem as suas etapas, chega uma hora ele se transforma em confronto, onde há agressão verbal, onde há agressão de estratégias, de você começar a falar mal da outra pessoa, quer dizer, isso já é um confronto, até mesmo chegando ao confronto físico, ao confronto da ameaça, ao confronto onde realmente ali se perde toda a linha da sabedoria, da normalidade, da racionalidade, e você se torna ali uma pessoa irracional, confrontando com o seu oponente. E nesta sequência, até chegarmos, em alguns casos, em alguns poucos casos, das situações de crise, onde ali existem graves ameaças, existem homicídios, existem, enfim, uma sequência de situações. Então, essa é a diferença de conflito, confronto e crise, que está muito bem explicado lá no nosso curso, apenas estamos colocando aqui para fazermos uma breve introdução nesses conceitos. Vamos lá, então, o segundo, né? O que é o gerenciar crises? Eu preciso saber o que é o gerenciar as crises. Gerenciar nada mais é do que nós administrarmos algo. Então, se eu falar assim, eu sou um administrador de crise, está correto? Sim, está correto. Se eu falar, eu sou um gerenciador, correto, correto. Sou uma pessoa que é mediadora de crise, também está correto. Mediar é você ali ajudar, administrar, orientar e começar a integrar as ações para uma solução. E por que eu falo que o administrar, entre parênteses aqui, é autonomia para decidir? Porque você só administra, você só gerencia quando você tem uma autonomia para tal. E por que nós chegamos a estas terminologias? Porque você, dentro de um conceito de gerenciamento de crise, você muitas vezes não será o gerente daquela crise, mas você será o operador daquela crise. Então, notem, tanto o gerente como o operador são pessoas muito importantes dentro desse cenário. E muitas vezes nós ficamos nos focando apenas no gerenciar, eu preciso gerenciar, eu preciso administrar, mas muitas vezes a nossa função que nós exercemos dentro daquela situação, que pode ser não apenas dentro do nosso serviço, mas na nossa comunidade e tudo mais, esta possibilidade de você estar à frente, de você estar liderando autonomia, tendo autonomia para decidir, muitas vezes você não vai encontrar. E lembrando sempre, gente, que dentro dessa questão, né, quando nós falamos de gerenciamento de crises, e nós tratamos dessas questões de conflito, confronto e crise, nós temos que entender muito bem o conceito de crise. E a gente entendendo esse conceito de crise, a gente começa a entender também, e consequentemente, e em uma sequência lógica, a gente consegue entender as fases, a gente consegue entender o porquê que eu tenho que me ater e o porquê que eu tenho que estudar sobre o gerenciamento de crise. E quando eu falo em crise, de uma maneira muito simplória, muito simples do entendimento, toda situação, então é algo situado, ele tem um curto espaço, ele tem ele está ali entre um prazo, um tempo, uma situação, então ela é uma situação que foge à normalidade daquilo que você está propenso, acostumado, treinado, condicionado a fazer. Quando nós entendemos isso, a gente já começa a entender que muitas vezes o que é uma crise para mim pode não ser uma crise para o Gilberto, para o Abimael, para o Valdinei, para todos vocês que estão assistindo. E um exemplo muito clássico, muito claro e muito simples que eu dou
é a situação de um incêndio. Para nós que somos da segurança privada, que não temos nenhum treinamento, nenhum condicionamento de combate a incêndio, para nós um incêndio de categoria média, ele é uma crise. Por quê? Porque foge à normalidade daquilo que eu estou acostumado, treinado e condicionado a fazer. Então, para mim, isto é uma crise. Agora, para um bombeiro, para uma pessoa que é do combate a incêndio, que são brigadistas, um incêndio de características médias é uma crise? Não, porque ele está treinado, condicionado e faz aquilo com uma certa constância. Da mesma maneira, para esses brigadistas, esses bombeiros, uma ocorrência ali onde existe uma briga, onde existe um furto, um acompanhamento breve dentro de um local de trabalho, é uma crise. Por quê? Não é o que ele está condicionado, treinado e o que ele tem experiência de fazer. Mas para nós que somos operadores desta categoria, isso daí não é uma crise. Então, notem que a crise ela tem um espaço. Então, nós estamos vivendo uma crise no mundo há mais de 100 anos. Não, nós podemos falar até mesmo de uma maneira extraordinária que esse período de pandemia é um período de crise, tá? Porque nós estamos vivendo algo que nós não estávamos condicionados. Vocês estavam condicionados a usar máscara, né? Vou pegar a máscara aqui do meu filho. Vocês estavam condicionados a usar uma máscara. Vocês estavam condicionados a ter na sua casa um pacote de máscara. Não estávamos. Então, esta situação dentro da história da humanidade é um período de crise. Mas notem, existe ali um começo, um meio, e com certeza já estamos até mesmo chegando ao fim desta crise. Então, muito cuidado, muita cautela com o que vocês ouvem aí nos canais do YouTube de pessoas que dão cursos, que dão aulas de gerenciamento de crise, que banalizam essa situação, e quando ela realmente acontece, quando nós somos acionados para uma crise, nós temos que mudar a chave, nós temos que buscar ali as gavetas dos nossos cursos e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Mas vamos